Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então essa videoaula é sobre o filo Molusca, né? Então no livro de vocês vai estar na página 250, tá bom? Então, continuando o estudo dos animais invertebrados, então esse é outro grupo dos invertebrados, né? Que fazem parte desse grande grupo. Então aí vocês têm umas imagens dos moluscos, né? Então o próprio nome dele já fala. Então são animais de corpo mole, né? Então vocês têm ali, ó. Então são os animais invertebrados, né? E a característica, então, se caracterizam, né, por ter o corpo mole, né? E também uma concha calcária externa. Então, a maioria tem uma concha calcária, tá bom? Então, o ambiente onde eles vivem, então a gente pode ver, ó, muitos desses animais, esse grupo dos moluscos, eles vivem no mar, tá? Mas alguns também podem viver em solos úmidos, né? Ou então em água doce também. E o corpo deles a gente vai dividir em 3 regiões distintas. Então a gente vai dividir em cabeça, pé e massa visceral, tá? Então nessa divisão aí. Então, dentro desse grande grupo dos moluscos, que tem vários animais, a gente vai dividir ele em 3 classes. Então, tem as classes dos cefalópodes, que são as lulas, os polvos, as lulas e os náutilos, né? Todos esses dos cefalópodes, então, eles vivem em ambiente marinho. Alguns têm concha externa, interna ou outros não têm. Então, aqui a gente tem um representante, né, dos cefalópodes, então, são os polvos, as lulas e os náutilos, tá bom? Então, desses 3 grupos que tem de representantes dos moluscos, esses aí são os cefalópodes. Então, depois nós vamos ver agora os gastrópodes, então é o outro grupo, né? Então, quem faz parte desse grupo são os caracóis terrestres, né? E os caramujos aquáticos. E também as lesmas. Depois tem o grupo dos bivalves, né? Então são aqueles moluscos que eles vão ter, a característica principal deles é ter 2 conchas, tá? Então vocês vão olhar bem no livro aí, vão dar uma analisada no livro de vocês, vão ir marcando, né? E dentro desse grupo dos bivalves, então, são as ostras, os mariscos e os mexilhões. No livro de vocês, tem uma parte ali no texto que fala sobre as pérolas, né? Então, como é que aparecem as pérolas, né? Então, ela é uma forma de defesa do animal. Então, quando um corpo estranho é introduzido, né? Acaba caindo ali. Então, ela vai fabricando essa pérola em volta dessa areia ou desse corpo estranho. Então, é uma forma natural, né? Mas tem, então, os laboratórios que fazem, né? O processo de formação das pérolas de maneira artificial, né? Então, que o ser humano, ele introduz lá para fazer o comércio, né? Para produzir mais pérolas. Depois nós vamos falar então dos sistemas dos moluscos, né? Então, o sistema digestório deles, o que a gente tem que saber, né? Que ele é completo, né? Então, ele tem boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. E a alimentação deles, como é que é? Alguns são herbívoros, outros carnívoros, tem os detritívoros, tem os onívoros e alguns até que são parasitas. Então, tem vários tipos de alimentação. Então, ali a gente tem a imagem do polvo se alimentando de um peixe, né? Então, carnívoro. Respiração. Então, o sistema respiratório é variável, né? Por quê? Porque alguns fazem as trocas gasosas pela superfície do corpo, então através pela pele mesmo, né? Outros possuem brânquias e outros pulmões. Então, é bastante variável. O sistema circulatório, ele pode ser fechado nos cefalópodes, então lá nos polvos, as lulas e os náutilos, ou aberto nos gastrópodes e nos bivalves. Então, tem esses 2 tipos.
Ali também tem fala sobre como é que os cefalópodes são os moluscos que se deslocam de maneira mais rápida, né? Então, eles nadam por jato propulsão. Então, esse textinho aí vocês vão dar uma lida boa nele. Depois tem a parte da reprodução dos moluscos, né? Então, também é bem variável. Então, os gastrópodes, eles têm, em geral, eles são hermafrodita, né? Mas tem alguns que têm sexo separado. Os bivalves apresentam sexo separado. Os gastrópodes ali, então, ó, podem apresentar sexo separado, né? Ou ser hermafrodita. Então, a maioria é hermafrodita, mas tem os que tem o macho e a fêmea. Depois, caracóis, né? Então, são um exemplo dos hermafroditas. E os cefalópodes apresentam um sexo separado. Então, ali é um ovo de cefalópode, né? Um ovinho de polvo. Depois tem um texto bem interessante no livro de vocês que fala sobre a introdução do caramujo gigante, dos caracóis gigantes africanos no Brasil. Então, por que eles foram introduzidos no Brasil, né? E por que essa introdução deles, essa chegada deles no Brasil não deu certo? Então, ali abaixo vocês têm alguns dados. Então, fiquem de olho nesse texto, tá? Que é bem interessante. Então, esses animais, eles não são naturais aqui do Brasil, né? Eles são africanos, eles foram introduzidos, né? Mas eles não foram bem aceitos aqui na natureza, tá? Então, tem vários motivos ali, ó. Um desses motivos é que ele é um hospedeiro de parasitas, né? Então, eles podem causar várias doenças, vários problemas de saúde. Aí é uma curiosidade, pessoal, tá? Então, tem um polvo, que é o polvo de anéis azuis, né? É uma espécie de polvo que eles têm uns anéis azuis bem bonitos no corpo. Então, na verdade, esses anéis é para chamar atenção, né? Porque ele tem muito veneno. Então, esse veneno deles é bem poderoso, né? Pode até matar. E ele é bem pequenininho, é um polvo bem pequenininho. E esse veneno, ele não tem um antídoto, né? Então, ele é bem curioso esse polvo. Tá? Então, sobre os moluscos era isso, né? Dei uma lida bem boa no livro de vocês, bons estudos.